Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é literalmente o alicerce do futuro da nossa educação, o transtorno do espectro autista, mas com um olhar focado na inclusão escolar. A ideia aqui não é só repassar teorias prontas, tá? A gente quer munir educadores, estudantes e famílias com estratégias reais. Vamos desmistificar o autismo e entender, na prática, como uma mudança de perspectiva para a verdadeira neurodiversidade pode transformar o dia a dia na sala de aula. O nosso roteiro de hoje está bem direto e reestruturado. A gente vai passar por 1. A virada da inclusão. 2. Barreiras sensoriais no cotidiano. 3. Funções executivas e previsibilidade. 4. Adaptações e currículo flexível. 5. O papel estratégico do AEE. E, para fechar, 6. Inclusão é um sentimento. Então, vamos começar com a nossa primeira parte, a virada da inclusão. É aqui que a gente entende a mudança de paradigma. Para entender para onde a gente está indo, é crucial olhar de onde viemos. A história nos mostra uma evolução bem clara e muitas vezes sombria de como a sociedade enxerga a deficiência. Na Idade da Pedra, a lógica era o extermínio ou a exclusão total. Na Idade Média, a gente passa por uma ideia de caridade, mas que ainda mantinha a pessoa no isolamento. Depois, entramos numa longa fase que chamamos de Era do Modelo Médico. Nela, o foco era puramente clínico. A pessoa tinha um déficit que precisava ser consertado ou curado. Felizmente, hoje a gente chegou na Era Moderna, adotando o modelo biopsicossocial. Aqui, a lente muda completamente e passa a focar na identificação e remoção das barreiras do ambiente. E esse contraste que a gente vê agora é simplesmente o coração de todo o movimento da neurodiversidade. Olha só a diferença. O modelo social exige que um ambiente se adapte ao estudante. Não faz o menor sentido forçar um aluno autista a mascarar os próprios traços, se esgotando absurdamente só para caber num espaço que nunca foi pensado para ele, não é verdade? A gente tira aquele peso do déficit das costas do aluno e passa a cobrar flexibilidade do ambiente escolar. E, gente, isso não é só uma teoria bonita, não. Isso está na lei. A Lei Brasileira de Inclusão, a famosa LBI, traz uma definição de deficiência que é revolucionária. Percebam que a deficiência não é tratada como uma falha da pessoa. Na verdade, ela é o resultado direto do que acontece quando uma característica dessa pessoa tromba com as barreiras que a sociedade impôs. A matemática é simples. Se a gente remove a barreira, a gente garante a participação plena. O que nos leva perfeitamente para a seção 2, barreiras sensoriais no cotidiano. A literatura que fundamenta nossa análise bate muito nessa tecla dos obstáculos diários, coisas que, para uma pessoa neurotípica, passam totalmente despercebidas. Aquele zumbido chato de uma luz fluorescente, o eco de dezenas de vozes na sala, cadeiras arrastando o tempo todo, ou até um mural cheio demais de informações visuais. Para um estudante autista, isso pode ser ensurdecedor. É como tentar se concentrar numa prova super difícil com um alarme de incêndio tocando sem parar dentro da orelha. Não é frescura ou um simples incômodo. É uma sobrecarga que pode causar sofrimento emocional e dor física real. Tá, mas como a gente lida com isso na prática? Os estudos apontam para algo maravilhoso chamado arquitetura do cuidado. E a melhor parte é que não precisamos quebrar paredes para fazer isso acontecer. É pura empatia aplicada. A gente pode tomar medidas simples, diminuir o excesso visual da sala, permitir de forma natural que o aluno use abafadores de ruído ou fones nos momentos de maior barulho e criar os chamados cantinhos da calma. Esses cantinhos são espaços seguros de descompressão onde o aluno pode se reorganizar sensorialmente. São ações pequenas, mas o impacto na qualidade de vida do estudante é gigantesco. Vamos avançar agora para a nossa terceira parte, funções executivas e previsibilidade. Mudando um pouco o foco dos sentidos para o processamento cognitivo, a neurociência mostra que o cérebro autista tem uma dinâmica própria. As funções executivas funcionam como o gerente do nosso cérebro, responsáveis por planejar, antecipar o que vai acontecer e flexibilizar planos. Por isso, estudantes autistas muitas vezes gastam uma energia tremenda tentando dar sentido a uma aula bagunçada ou lidando com mudanças repentinas na rotina. Quando não há estrutura, a carga cognitiva vai lá no teto. É exatamente por isso que a gente diz previsibilidade não é um luxo, é uma ferramenta pedagógica básica. Mostrar claramente como o dia vai ser, usar apoios visuais para a rotina e respeitar o tempo que o aluno precisa para processar uma instrução são estratégias vitais. É com previsibilidade que a gente evita o temido burnout autista, aquele esgotamento extremo, e garante que o estudante consiga ter autonomia e focar no que importa, aprender. Isso nos conecta direto com a seção 4, adaptações e currículo flexível.
Para a gente entender o peso disso tudo, vamos fazer um exercício de imaginação e levantar essa pergunta incômoda. O que acontece quando a gente ignora todas essas barreiras e joga um estudante autista no meio de uma aula puramente expositiva, antiquada e sem nenhuma adaptação? Bom, nós temos dois cenários claríssimos aqui. Na opção A, o aluno fica perdido. Percebe que o resto da turma está fluindo enquanto ele está travado. E adivinha? A autoestima vai para o chão. O estresse bloqueia o cérebro e a aprendizagem simplesmente não acontece. É a receita da exclusão. Mas olha a opção B, que por sinal é uma exigência da lei no artigo 27. A gente adapta o currículo para ser permeável às necessidades do aluno, focando em maximizar os talentos e interesses dele. A opção A adoece. A opção B traz equidade e liberta o potencial. E a principal chave mestra para a gente chegar nessa opção B é o DUA, o Desenho Universal para Aprendizagem. A lógica do DUA é sensacional. O currículo já nasce flexível. Pensem numa rampa numa calçada. Ela foi feita para quem usa cadeira de rodas, certo? Mas ela também ajuda absurdamente a pessoa empurrando um carrinho de bebê ou carregando uma mala pesada. Na escola é a mesma coisa. O DUA propõe multiplicar as formas de apresentar a matéria, usar muitos recursos visuais e, no caso do autismo, usar o hiperfoco ou os interesses profundos do aluno como uma ponte motivacional para ensinar coisas novas. É genial. Seguindo em frente, entramos na seção 5, o papel estratégico do AEE. Quem é que amarra tudo isso? Prestem bastante atenção nessa distinção, porque ela muda o jogo nas diretrizes do Ministério da Educação. O AE, o Atendimento Educacional Especializado, é pedagógico não clínico. Ponto. Isso quer dizer que uma escola não pode, de jeito nenhum, cruzar os braços e condicionar uma adaptação de prova ou currículo à entrega de um laudo médico. Inclusão é direito educacional. O trabalho da escola é derrubar barreiras de aprendizagem, não exigir papel de psiquiatra para começar a agir. No centro do AEE, nós temos a Sala de Recursos Multifuncionais. E os professores que atuam lá são literalmente a espinha dorsal de uma inclusão verdadeira. E veja bem, o objetivo ali não é isolar a criança para dar um reforço escolar à parte. É desenvolver processos cognitivos, resgatar a autoestima e trabalhar como uma engrenagem junto com o professor da sala regular. É um fluxo contínuo de colaboração dentro da escola e de muito, mas muito diálogo constante com as famílias. E assim, a gente chega à nossa última sessão. Inclusão é um sentimento. Toda essa postura neuroafirmativa que a gente discutiu hoje também se reflete nas classificações mais modernas. A gente está deixando para trás aqueles rótulos antigos de autismo leve, moderado ou severo. Palavras que soavam quase como um medidor de defeitos, né? Hoje, a gente fala em níveis 1, 2 e 3 de suporte. A diferença é brutal. O foco sai do quão grave a pessoa supostamente é e vai direto para o quanto de suporte a escola e a sociedade precisam fornecer para garantir a autonomia, o respeito e a dignidade desse indivíduo. E tem uma frase da pesquisadora Emma Goodall que amarra tudo isso de um jeito perfeito. Ela diz: inclusão é um sentimento, não um lugar. Percebam a profundidade disso. Garantir a matrícula e colocar o aluno sentado fisicamente numa cadeira no fundo de uma sala regular não significa nada se ele não sente que pertence àquele lugar. Se ele está lá, mas não entende o conteúdo, está sofrendo com barulho e se sente totalmente invisível. Ele tem acesso físico sim, mas inclusão definitivamente não. O que nos deixa com essa provocação final para a gente refletir a fundo, olhando para a nossa realidade educacional, a gente precisa se perguntar com muita honestidade. Nós estamos apenas abrindo as portas do prédio ou estamos, de fato, arquitetando um ambiente de verdadeiro pertencimento para mentes neurodivergentes? A inclusão real é um trabalho vivo, contínuo de escuta e adaptação de todas as partes. Muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje. A gente espera que esses insights fortaleçam práticas cada vez mais empáticas e eficazes nas escolas. Até a próxima!